Fala galera do nono ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu estou a caráter porque nós vamos falar sobre a literatura africana, que é o conteúdo do capítulo 19, tá? Então vamos começar agora, fazer um passeio aí sobre um exemplo dessa literatura africana. Para começar, vamos aqui relembrar quais são os países da África, do continente africano, que falam a língua portuguesa. Então, nós temos Cabo Verde, Guiné-Bissau, aqui no cantinho, ó, São Tomé e Príncipe, que é uma ilha, Angola e Moçambique. O conto de hoje é de um escritor angolano. Agora a gente vai entender um pouquinho da história, relembrar que talvez vocês já estudaram na disciplina de história a respeito do continente africano, de forma mais específica desses 5 países aqui que eu citei, que falam a língua portuguesa. Essas nações, elas foram colônias portuguesas desde o século XV, né? Portugal colonizou, então durante todo esse tempo aí do século XV até agora meados do século XX, esses países continuaram sendo colônia portuguesa. E aí houve então os movimentos de libertação. Esses movimentos começaram a ficar, sempre existiram, só que começaram a ficar mais fortes no século XX. E aí, então, houve, enfim, a independência de Guiné-Bissau, que aconteceu em 1974, e dos outros países que eu mencionei, os outros 4, foi em 1975, tá? E o que acontece? Devido a esse período enorme, né, vários séculos aí, 4 séculos nessa situação de país, no caso de colônia, que estava ali submetida a Portugal, eles tiveram muitas consequências. Essas consequências, gente, foram percebidas na política, na economia, na cultura. Afinal, são 4 séculos sendo colônia, né? Então, com certeza, são muitas dificuldades. Foram muitas dificuldades que esse povo, o nosso povo, né, enfrentou, tá? Então, diante disso, fica melhor para vocês entenderem o contexto do conto que vocês vão ler, tá? Bem, agora de forma mais específica, vamos falar da Angola, que é o país do conto que nós vamos ler mediante essa aula. A autonomia conquistada em 1975 inaugurou um período de guerra civil entre os movimentos armados que lutaram pela independência, que no caso é o movimento MPLA, entre outros que tem também. E aí esse movimento, que significa Movimento Popular pela Libertação de Angola, lutou, batalhou bastante, muito mesmo. Então a paz só realmente foi efetivada, conseguiram chegar a esse feito em 2002, tá? O conto Náusea, que é o conto que vocês hoje serão apresentados, né? Porque essa aula é para que vocês tenham um norte para fazer a leitura do conto africano, que tem na apostila, no livro. Esse conto, ele foi publicado em 1961. E aí, ele foi escrito por um dos principais autores da literatura angolana. Quem é? É Agostinho Neto. Ele foi líder desse movimento de libertação, né, da Angola, e ele foi o primeiro presidente da Angola, tá? Esse autor, Agostinho Neto, ele nasceu em 1922, morreu em 1979 e foi político, foi médico e foi então um grande poeta angolano, publicou vários livros, tá? Sempre com essa temática voltada à luta da independência do povo dele, né? Sempre buscando falar a respeito disso em sua literatura. Essa narrativa, ela fala das transformações sofridas nesse período pelo país e do sofrimento do povo, né, do povo angolano. Desde a chegada dos brancos, que nesse caso aqui se refere aos portugueses. O mar é chamado no conto de Calunga, que trouxe o colonizador, e esse mar, ele personifica as desgraças. Lembra da figura de linguagem personificação? Que você pega
um objeto, um elemento da natureza e coloca características humanas para esse objeto ou esse elemento, então é exatamente isso que vai acontecer nesse conto, tá? E o mar, chamado de Calunga, aqui é colocado por quê? Porque esses países, eles falam a língua portuguesa, porém, eles também têm os seus dialetos, são as expressões cotidianas que fazem parte da cultura africana. Então, no texto, vocês vão ter a oportunidade de ler um conto que está em língua portuguesa, mas que também tem expressões de dialetos africanos, tá? Nesse conto, nós vamos ter uma junção, como eu acabei de falar, da língua portuguesa com os dialetos. E a nossa apostila é muito rica porque traz sempre do lado o significado de cada expressão que vocês verão lá no conto. Além disso, desde já, esse momento aqui é para direcionar vocês, né? Vocês vão fazer a leitura e já vão percebendo, vão se ligando nessa parte aqui que se refere ao discurso indireto livre. O que? Vocês já devem ter estudado, mas vamos lá, vamos relembrar. É quando existe a voz do narrador e o pensamento do personagem. Ou seja, isso é apresentado junto. Você percebe ali um discurso misturado entre a voz do narrador e o pensamento do personagem. Vocês vão perceber isso a partir do 7º parágrafo, tá? Então já anota aí que é para poder ficar mais fácil na hora da leitura. Além desse aspecto, nós também temos o fluxo de consciência. Por quê? Porque existe um monólogo interior no conto, dá para perceber essa questão, com frases curtas, com flashes que são colocados, e aí a gente consegue perceber uma associação que não tem lógica, porque ela é justamente psicológica. Sabe aquelas ações que você fica, como assim? Agora parece que é isso e depois já é outra coisa? Parece que você está ali um pouco confuso, mas é porque o autor vai colocando de propósito, fazendo flashes, né, na consciência, parecido com aquele conto que a gente leu, A Cartomante, do Machado. E isso acontece para poder mostrar esse fluxo de consciência do narrador, que é algo proposital que ele faz. Ok, gente? Então, efeitos especiais. Então, nós temos aqui 2 eixos de leitura para vocês se nortearem, tá? Toda vez que a gente vai ler um conto, a gente precisa sempre lembrar disso aqui. Quais são os eixos? O eixo horizontal, que é a compreensão dos elementos superficiais e explícitos, é a leitura normal que a gente faz, né? A leitura que a gente vai fazendo, observando ali as palavras explícitas. E a leitura vertical. Espera um pouquinho para ver se diminui essa zoada, o efeito especial. Comercial. Diminuiu um pouquinho, né? Vamos lá então, continuar. E nós temos o eixo vertical, que é a interpretação de significados e intenções implícitos. Então, para ler o conto, prestem atenção nisso aqui. A leitura normal, né? Normal é a horizontal e a vertical é quando você adentra em cada detalhe para perceber ali as informações e intenções ditas no texto. Ok, gente? Então, essa aula é para apresentar a cultura africana, por isso que eu estou assim. Façam muito bom proveito dessa leitura, espero que vocês gostem do conto. Está nessa